Eu vim para escutar tua palavra. Eu gosto de escutar tua palavra. Eu quero entender melhor. Eu quero entender tua palavra. E para finalizar, o mundo ainda vai viver. Tua palavra. Tua palavra. Sabe, meus queridos, eu fico encantado com a liturgia da igreja e como ela trabalha para que a gente se edifique, que a gente cresça na espiritualidade e também em todos os campos da nossa vida, não é? Se vocês bem prestaram atenção no desenvolvimento da liturgia durante esses domingos, principalmente do tempo comum, nós vemos que é Jesus que nos ensina como é que nós administramos nossos bens, o cuidado que a gente tem que ter com a cobiça, como é que a gente tem que experimentar a nossa fé, até no jeito com que a gente se relaciona com o outro, como a gente administra os dons e os bens que foram colocados sob os nossos cuidados, não é? E hoje não é diferente. Jesus vem nos ensinar sobre a fé, sobre o nosso servir, sobre como nós colocamos nossa vida ao serviço de Deus, não é? Vamos perpassar as leituras e tentar adentrar e tirar algum proveito delas para a nossa vida, não é? A primeira leitura é um texto tirado de Abacuque, e nós vemos o profeta que fez a sua experiência de vida em um momento difícil, não é? Provavelmente no século VI e VII antes de Cristo, experimentou, não é? Ou os efeitos, ou a própria destruição de Jerusalém, do templo, onde tiveram também as pessoas cativas na Babilônia. E diante de toda essa experiência que trouxe miséria, violência, dor àquele povo, ele clama, não é? Porque ele também é um sofredor diante dessas realidades. E ele clama ao Senhor: Senhor, até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me escutar? Até quando eu vejo essas maldades e o Senhor também vê e o Senhor não faz nada? Até quando eu vou passar por tudo isso e também esse povo vai experimentar todo esse sofrimento e o Senhor não faz nada? Sabe, essas palavras, às vezes, a gente olhando e a gente pode pensar, não é, de longe, olha, como é que esse profeta pode falar assim com Deus? Mas, meus queridos irmãos, sabe que até na vida da gente, nas nossas experiências de dor e de sofrimento, por vezes nós somos capazes também nós de questionarmos a Deus, de duvidar da sua ação. E quantas vezes, não é? Talvez lá no nosso inconsciente, a gente reza diante das coisas, diante dos intempéries que a vida nos oferece, e de repente as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, e a gente mesmo questiona, não é? Por que, Deus? Por quê? Sabe, eu me lembro de uma pessoa, tem um grupo lá chamado Oblato de José, nós colocamos as intenções, nós rezamos pelas intenções, não é? Daquelas pessoas que nos pedem orações. Eu e um grupo de pessoas estamos firmes na oração, pelo menos nós tentamos, não é?
por essas pessoas. E eu me lembro de uma situação onde uma filha colocou o nome da mãe que estava com câncer, não é? Para que nós rezássemos por ela. E de repente eu a encontrei numa dessas celebrações por aí. Perguntei sobre a sua mãe, passado um tempo, e ela ainda estava em luto, em choque, porque a mãe veio a falecer, não é? E ela dizia para mim: olha, diácono, mas eu rezei tanto, quantas noites de oração, e eu pedi a tantas pessoas que rezassem também, para que minha mãe fosse curada, não é? Eu pedi, mas o Senhor não me escutou. Sabe, diante daquela dor, daquela filha que tinha perdido a mãe, certamente que qualquer palavra que eu dissesse não consolaria aquele coração, não é? Pelo menos não naquele momento. Mas eu disse a ela que, olha, Deus sempre ouve as nossas orações, não é? Ele sempre escuta. Mas às vezes os resultados da nossa oração e da ação de Deus são diferentes daquilo que a gente quer. Porque a gente não conhece e sabe os preceitos de Deus e sua vontade plenamente, porque Ele é Deus, não é? E sua sabedoria é bem maior do que a nossa. Mas que ela devia ter a certeza que Deus age e que Deus cura, se nós pedirmos. E às vezes, se não tiver acontecido a cura física, a espiritual certamente aconteceu, não é? Tenhamos essa certeza na nossa vida diante da dor e do sofrimento. Deus sempre escuta. E olha, nessa profecia de Abacuque acontece a mesma coisa, não é? Deus agora fala com Abacuque: olha, profeta, escreve aí, escreve essa visão. Vai acontecer essas calamidades, não é? Vai acontecer esses sofrimentos, mas não desesperem, porque eu vou agir. No fim de tudo, a bênção vai acontecer, a justiça, não é? E é sempre assim. Na nossa vida sempre temos momentos de tormentas, de sofrimentos, mas no final de tudo, Deus prevalece e a sua bênção acontece. Olha, se nós tomarmos a nossa própria vida e a nossa experiência, vocês podem recordar que em algum momento vocês passaram por dores e sofrimentos tamanhos e enormes diante da perda de alguém, de uma dificuldade financeira, um problema amoroso, não é? E de repente vocês podem recordar: olha, naquele momento eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que agir, como agir. E olha, de repente nós estamos aqui, passados tanto tempo, não é? Estamos vivos, estamos fortes, estamos firmes. Será que não foi a ação de Deus? Será que não foi o próprio Deus que agiu para que nós passássemos pelaquela tormenta e hoje estivéssemos aqui? Certamente que foi, não é? A ação de Deus na nossa vida, naquele momento talvez a gente nem percebesse. Deus agindo de forma sorrateira, serena, não é? Às vezes num abraço, no ombro amigo, numa palavra discreta de conforto, Deus passa como vento suave na nossa vida, transformando-a, e por vezes nós não a percebemos, não é? A segunda leitura de hoje nós temos um texto tirado da carta de São Paulo a Timóteo, não é? Seguimos lendo Timóteo. E São Paulo está exortando a Timóteo, que foi ordenado bispo em Éfeso, que retomasse a chama do temor a Deus. É como se ele dissesse: Timóteo, retoma aquele primeiro amor por Cristo, retoma as palavras que eu te ensinei, que foram passadas como tradição, retoma a fé da nossa igreja, né? Reaviva essa chama que um dia te acendeu, a chama do amor de Cristo. Sabe, meus queridos, essa palavra também é para cada um de nós, não é? Os exegetas, os estudiosos da Bíblia dizem que essa palavra primeiramente são para os ordenados, mas a palavra
para a gente reavivar a chama do temor de Deus, do amor a Deus, é também para cada um de nós. Não importa nosso estado de vida, não importa as nossas vocações, a todos nós somos chamados a reavivar a chama. O que isso significa? Olha, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, Deus nos tocou. Cristo adentrou o nosso coração, não é? Se vocês estão aqui é porque em algum momento Cristo tocou a vida de vocês, não é? Mas nós somos seres humanos e nós somos, por vezes, suscetíveis aos nossos temperamentos, né? As coisas que nos ocorrem, e por vezes nós oscilamos, por vezes estamos exultantes, alegres na fé, firmes e fortes, não é? Estufamos o nosso peito e podemos dizer, ó, vem cá, encardido, capiroto, estou pronto. Mas de repente, em outros momentos, nós estamos mais cabisbaixos, não é? E de repente nós não estamos com força nem para espantar um cachorro que adentra a igreja. Somos assim. Por vezes estamos exuberantes, outras vezes começamos a oscilar. E é aí que nós temos que pedir a Deus que nos sustente na caminhada, que renove em nós esse fogo, não é, que um dia inflamou os nossos corações. Porque precisamos dessa ação de Deus para que possamos suportar os momentos difíceis, os nossos desertos espirituais. Porque, meus queridos, não se enganem, vão ter vezes e dias que nós vamos custar a levantar das nossas camas, não é? Para a gente querer fazer alguma coisa, principalmente quando é para Deus, não é? Parece que para Deus tudo é mais complicado e mais difícil. Quando é para uma festa, nós estamos animados, para um clube, para a festa, para sair, não é? Para ir pescar, para ir, sei lá, para Caldas Novas, uma animação, preparamos tudo com antecedência. De repente vamos para uma praia ou para um resort, nossa, compramos uma passagem 12 vezes, né? Nos programamos tudo, organizamos tudo naquela felicidade. Mas quando é para Deus, às vezes custa, não é? Tirarmos 10 minutinhos no final da noite para a oração. Às vezes custa a gente tirar um tempo proveitoso. Às vezes custa a gente passar das 9 às 10 horas aqui no domingo. Tudo custa, parece que quando é para Deus. Nesses momentos que nós temos que pedir a graça para renovar em nós a chama do amor a Deus. Do amor a Deus, não é? O Evangelho de hoje nos traz esse texto que pode ser dividido em duas partes, não é? A primeira parte, os apóstolos chegam até Jesus e diz: Senhor, aumenta a nossa fé. E é interessante isso, porque, veja, os discípulos acompanharam os apóstolos, né? Agora esse grupo que está mais íntimo com Jesus. Eles acompanharam Jesus cerca de 3 anos. Viram os milagres, os sinais, os ensinamentos, os prodígios, a ação miraculosa de Jesus, acompanharam como testemunhas visuais, não é? De todo aquele acontecimento maravilhoso. Mas aqueles mesmos apóstolos que estavam ali presenciando tudo, quantas vezes Jesus disse a eles: homens de pouca fé. E agora eles mesmos pedem ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Sabe, meus queridos, Jesus vai falar de um jeito, de uma forma majestática, não é? Sobre o poder da fé. Ele vai dizer que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela obedecerá. Ele está falando, claro, de uma forma bem majestosa, não é? E grandiosa, para falar do poder da fé e da ação de Deus. Mas, meus queridos, importa nós refletirmos um pouco sobre a fé. Eu acho que por várias vezes aqui mesmo nesta igreja eu já falei sobre isso, mas
é importante nós renovarmos essa reflexão na nossa vida. Sabe que por vezes nós confundimos ou nós limitamos a fé apenas à situação de crença, né? Crença. Às vezes nós, ao dizermos que nós cremos, nós achamos que nós já temos a fé. Mas a crença e a fé se distinguem, mesmo a crença sendo o primeiro instante da fé, não é? Olha, deixa eu tentar me esclarecer melhor. Eu posso acreditar em algo e não ter fé em algo. Mas para ter fé eu preciso acreditar. Olha, vou dar um exemplo, não é? Eu acho que eu já dei esse exemplo, mas vou dar de novo. Eu acredito neste banco, eu creio neste banco, mas eu não tenho fé neste banco, não é? Vocês conseguem compreender? Então, a crença não quer dizer que eu tenho fé. Eu acredito muito nesse banco. Olha, muito, estou vendo ele, não é? Mas eu não tenho fé neste banco. Então, isso implica que na nossa vida nós precisamos crescer também na nossa crença e pedir ao Senhor que aumente a nossa fé para que a gente saia desse nível raso, porque todos nós estamos aqui, nós acreditamos em Jesus Cristo, e tanta gente por aí, até que fazem coisas erradas, acreditam em Jesus Cristo, não é? É preciso que a gente cresça, para que a gente amadureça. Foi o que aconteceu com os apóstolos, não é? Mesmo eles estando nesse primeiro contato com Jesus, foi preciso que eles crescessem na fé, para que eles chegassem ao vigor de aí, imbuídos pelo Espírito Santo, saíssem a pregar e realizar os mesmos milagres que Jesus fez. E como Jesus disse, até maiores, não é? Olha só, depois até a sombra de Pedro estava curando. Jesus não relatou, os evangelistas não relataram que Jesus tinha feito essas curas, não é? Mas em Jesus, e pela fé que eles adquiriram, até a sombra de Pedro tinha o poder de curar. Meus queridos, então precisamos que a gente cresça na fé. Sabe que em toda vez que eu exponho, ou que é exposto Jesus no Santíssimo Sacramento, ou em toda consagração, eu sempre peço a Deus que aumente a minha fé. Porque, meus queridos, eu também creio, e creio muito, mas eu preciso crescer mais na minha fé. O segundo nível da fé, depois que a gente acredita, não é? É confiar. Confiar que Deus tem o melhor para cada um de nós. Confiar que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas isso ainda não é o suficiente, né? Porque eu posso confiar e ainda não fazer aquilo, né, que é a vontade de Deus. Como aquele jovem, não é? Que confia nos seus pais, que sabe que eles têm e querem o melhor para os seus filhos, mas principalmente naquele tempo de rebeldia, eles ainda não querem fazer a vontade do Pai, não é? Então é preciso que, além de confiar, nós nos abandonemos na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Aí sim nós podemos dizer que temos uma fé semelhante à dos grandes santos, a dos apóstolos. Mas isso exige de nós pedir a Deus, não é? Senhor, age em mim, me ajuda, que a graça santificante que um dia recebi no meu batismo cresça em mim, se expanda ao ponto que eu possa vivenciar plenamente a minha fé. Para terminar, sei que vocês já estão cansados de ouvir a minha voz, não é? Mas eu vou falar mais um pouquinho, eu sou insistente, não é? Para terminar, Jesus diz outra coisa, parece desligado da primeira parte desse trecho do Evangelho, mas Jesus conta uma pequena parábola, não é? Olha, se vós tivesses um empregado e ele estivesse no campo tratando dos animais, e depois ele voltasse para casa cansado depois de um dia de serviço, não é? Vocês diriam para ele, olha, senta aqui, vou te preparar alguma coisa? Ou vocês diriam, não, prepara minha comida,
coloca seu avental, coloca a mesa, me serve, depois que eu comer e beber, aí sim você vai e faz as suas refeições. Será que vocês agiriam assim? Claro que aqui a intenção de Jesus não é falar sobre o jeito que aquele patrão tratava o seu funcionário, não é? O foco não é dizer que aquele patrão era um ingrato, ou que ele explorava o funcionário, mas o foco é o ensinamento que Jesus nos dá sobre o nosso servir, não é? O que a gente faz para Deus, e não somente na igreja, mas na nossa vida, nas nossas ações de caridade, no bem que a gente faz, e aí independe se estamos na igreja, se estamos nas nossas casas, nas nossas relações, o bem que a gente faz é uma ação na qual nós participamos do bem que Deus fez em nós, é uma forma de nós partilharmos aquilo que é de bom e que de Deus veio, e que Deus dá por sua bondade. Então Ele age das nossas mãos, Ele nos faz instrumentos da sua vontade. Então não queremos nos engrandecer com isso, nem procurarmos recompensa pelo bem que nós fazemos diante do bem que Deus já fez na nossa vida e da sua ação em nós, não é? O problema é que muitas vezes nós somos carentes, e se nós fazemos um bem para o outro, nós esperamos uma recompensa, não é? Por isso que quantas vezes, quando a gente faz um bem ao outro, e de repente a outra pessoa não agradece, não é? A primeira coisa que a gente faz é, nem me agradeceu, né? Disse nem um obrigado, olha, não é? Fazemos esperando uma recompensa, nem que seja um tapinha nas costas. Mas olha, o bem que nós fazemos, o serviço que nós fazemos para Deus deve ser algo gratuito, resposta ao bem que Ele já fez na nossa vida. E aí devemos dizer, não é? Olha, somos servos inúteis, porque o Senhor quis usar de mim, mas olha, se Ele quisesse usar do outro, Ele usaria. Tudo vem de Deus, não é? Graças a Deus eu sou instrumento, diz Bento XVI, né? Somos instrumentos insuficientes diante da graça. Somos instrumentos insuficientes, mas Deus quis usar desses instrumentos insuficientes, limitados que somos nós. Olha que graça, não é? Deus quis usar de nós. Somos limitados, somos inúteis a certo ponto, porque, olha, Deus poderia usar de tantos outros mais capacitados que nós, mais inteligentes que nós, mas Deus usa das nossas imperfeições, das nossas insuficiências, para fazer a sua vontade, para agir na nossa vida e para agir na vida de tantos outros. Olhe, esse nosso serviço se dá em cada pequeno ato da nossa vida, na nossa casa, nos nossos trabalhos, com quem nós relacionamos. Estamos sempre a serviço de Deus quando nós testemunhamos Ele com a nossa vida. Amém? Vamos pensar sobre isso? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa, tua palavra é... Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado, fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa, tua palavra é assim.